Olá, amigos e irmãos em Cristo. O Jardim de Deus da Assembleia de Deus, através da Área 10, no outro fim de semana, realizou uma palestra para casais com o tema Eu e a Minha Vida Conjugal. Um tema onde trouxe a reflexão pessoal. Geralmente, as palestras, os seminários, é o aconselhamento para ambos, mas nesta palestra nós idealizamos uma reflexão centrada no eu, o que eu posso melhorar pelo meu casamento. E com muita propriedade, o pastor Leoberto Negreiros ministrou esta palestra, da qual nós extraímos os melhores momentos para trazer até você. Então nós dizemos assim: não importa onde você parou, aonde você freou a sua vida matrimonial, o que importa não é o seu cansaço, o que importa é o seu recomeço. Recomeçar é sempre muito importante. Reiniciar, dar uma nova chance a si mesmo, ao seu casamento, à sua vida, em qualquer área. O recomeço é sempre muito bom. Renovar as esperanças é o mais importante. E para alegrar o nosso coração, no Espírito e na presença do Senhor, nós convidamos as cantoras Diene e Débora, que vão estar adorando com uma linda canção. E desta forma, tempo de semear está no ar. O Deus que nunca falha está aqui pra mudar a tua história de uma vez. E não há mal que possa impedir o seu agir nesse lugar. O Deus que livrou a Pedro da prisão, tirando as cadeias de suas mãos, e o mesmo Ele pode fazer por você. Mandar um anjo forte pra te socorrer. Nada vai te deter quando o anjo aparecer. As portas de ferro vão se abrir, as cadeias de suas mãos vão cair. Nada poderá resistir. Quando o anjo chega, resplandece o lugar, e não tem inimigo que possa suportar. Quando a glória de Deus desce, faz prisão se abalar. Esse que é Deus. Aleluia. Esse é um Deus que nunca falha. Ele nunca irá falhar. Ele é um Deus de providência, Deus de vitória. Aleluia. O Deus que livrou a Pedro da prisão, tirando as cadeias de suas mãos, e o mesmo Ele pode fazer por você. Mandar um anjo forte pra te socorrer. Nada vai te deter quando o anjo aparecer. As portas de ferro vão se abrir, as cadeias de suas mãos vão cair. Nada poderá resistir. Quando o anjo chega, resplandece o lugar, e não tem inimigo que possa suportar. Quando a glória de Deus desce, faz prisão se abalar. Esse que é Deus. Nunca falha, não desiste, nunca perde uma batalha por
você faz o impossível, põe ao chão toda a muralha, manda um anjo na prisão, faz o ferro virar palha, tira o exaltado e humilha, exalta o humilde e fala: eu sou Deus, o Deus que nunca falha, e hoje vou te abençoar. Aleluia. Nada vai te deter quando o anjo aparecer, as portas de ferro vão se abrir. Nada poderá resistir quando o anjo chega, resplandece o lugar e não tem inimigo que possa suportar. Quando a glória de Deus desce, faz prisão se abalar. Esse que é Deus. Aleluia. Vamos começar com Gênesis. Veja uma coisa. Quando Deus criou o homem e a mulher, e a Bíblia utiliza esta linguagem, quando Deus criou macho e fêmea, é esta a linguagem bíblica. Deus os criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Ele não criou um homem como um ser superior e a mulher como um ser inferior. Isto Deus não fez. Culturas seguintes tentaram colocar o homem numa primazia, o homem como um ser superior e a mulher como um ser inferior, mas não é isso que Deus fez. Não é desta maneira que Deus fez. A Bíblia diz que Deus fez a ambos a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então não existe ao homem, não é dado a ele nenhum privilégio a mais. Ele não é um ser superior. Ele não pertence a uma raça ariana e a mulher ou as mulheres numa raça inferior. Deus coloca ambos, os faz, os cria à sua imagem, conforme a sua semelhança. Feito isto, Deus estabelece então diferenças. O homem, tanto do ponto de vista, em vários aspectos, o homem é diferente da mulher. Mas Deus faz isto para que ambos pudessem se completar. Feito isto, Deus vai estabelecer funções diferentes. Deus vai dar funções para o homem e Deus vai dar funções para a mulher. Então, o que difere o homem da mulher não é ele ser um ser superior. A diferença entre ele e a mulher, de acordo com os princípios da palavra, são funções diferentes. Ao homem, Deus lhe dá a função de ser o líder. Deus lhe dá a função de ser o cabeça do lar. A mulher, ele diz: você vai ser mãe. O homem não tem esse privilégio. Deus deu este privilégio para a mulher. Deus deu o privilégio para o homem e um privilégio para a mulher. Uma responsabilidade para o homem e uma responsabilidade para a mulher. Ok? Feito isto, você vai encontrar na Bíblia o seguinte: o homem tem os seus direitos e as suas obrigações. As mulheres têm os seus direitos e as suas obrigações. Existem então funções que só o homem pode fazer ou deve fazer, porque Deus lhe deu esta função. E existem funções que só a mulher pode executar, porque Deus deu para ela. E existem coisas que ambos podem fazer. Por exemplo, lavar os pratos. Deus não disse só as mulheres que lavem os pratos. Os homens não podem lavar os pratos, porque se lavar os pratos, vai perder a sua masculinidade. Não vai perder masculinidade nada se lavar prato.
Se limpar a casa, não vai. Se cuidar das crianças, não vai. Da mesma maneira como aqui não tem, mas São Paulo tem. Algumas mulheres que querem assumir o comando, não tem que assumir o comando nada. O comando Deus deu ao homem. Eu bem reconheço que existem os homens que não assumem o seu posto. Então algumas mulheres têm que assumir. Mas não foi isso que a Bíblia estabeleceu. Ok? Então Deus separa bem, dá funções para o homem, funções para a mulher e funções que eles podem fazer conjuntamente. Então esta coisa da superioridade masculina, isso não é bíblico. Deus não fez isso. Pelo contrário, Ele fez para que ambos se tornassem uma só carne. Ok? Esse é o princípio de Deus. No Novo Testamento você vai encontrar a Bíblia dizendo que diante de Deus não existe essa classificação do superior e do inferior. Ok? Feito isto, então Deus une o casal para que ele, a partir desta união, homem e mulher, possa então ser gerado uma família. E aí nós vamos entrar dentro desse contexto, do qual a irmã Laude mencionou muito bem aqui. E eu me sinto muito à vontade, porque é uma análise pessoal. Aqui não é se a minha esposa deve mudar. A questão hoje aqui é no que eu devo mudar. Mas antes vamos então estabelecer uma visão a respeito do casamento. Tem 3 visões basicamente a respeito do casamento. O primeiro, aqueles que veem o casamento demasiadamente pessimista. Tem gente que vê o casamento que é um horror. Não existe nada bom no casamento. Tem uma visão demasiadamente horrível a respeito do casamento. Tem aqueles que têm uma visão demasiadamente otimista a respeito do casamento. Mas na verdade o que a Bíblia nos diz é que nós devemos ter uma visão equilibrada a respeito do casamento. E a visão equilibrada é uma visão realista. O casamento, como tudo na vida, não é só lua de mel. No meio da lua de mel tem lua de fel também, tem entre os sorrisos tem lágrimas, entre o dia claro tem algumas escuridões. É assim a vida é assim para tudo. Agora eu lhe pergunto, quem faz um casamento ser bom? Eu e a minha esposa. Porque se ela faz tudo que ela pode fazer, mas eu não faço o que eu devo fazer, pense no passarinho. Se as 2 asas não trabalharem, se uma só trabalhar, passarinho não voa, não tem como voar. Então pense você, marido, como uma asa e a sua esposa como a outra. Se vocês quiserem voar, ambas têm que estarem bem. Porque se um lado só fizer tudo e a outra parte não fizer nada, o que vai acontecer? Você vai ter um casamento incompleto. E o grande problema, muitas vezes, é exatamente essa questão de quem está com a verdade. O que fazer? Então, esta noite, nós vamos fazer uma avaliação. A verdade, são 3 avaliações que nós vamos fazer. Ok? Eu quero que você pense nisso. A primeira, como foi falado aqui, a questão aqui não é o que a outra pessoa precisa mudar. A primeira é, o que eu devo mudar? O que eu devo mudar? Pergunta número 2, o que eu devo manter? E pergunta número 3, o que eu devo eliminar? São essas as 3 perguntas. O que eu devo mudar? O que eu devo manter? E o que eu devo eliminar? São 3 coisas que nós precisamos analisar esta noite. A primeira, o que eu devo mudar? Pare por um momento e analise.
Se nós nos olhássemos no espelho e nós fizéssemos esta pergunta para nós mesmos, o que nós diríamos? No que você acha que você deve mudar? E mudando, isso vai trazer benefícios para o casamento. Eu não acredito em homem perfeito. E eu não acredito em mulher perfeita. Eu acredito em pessoas que têm virtudes, que têm talentos, mas que têm defeitos. Ou alguém entre nós não tem defeito. Então a questão essa noite é: no que eu devo mudar? Ou o que eu devo mudar? Às vezes nós temos muitas virtudes, mas temos alguns problemas que julgamos não ter tanta importância assim, e tem muita importância. Por exemplo, eu vou citar algumas coisas aqui. Quer ver? Temperamento. Tem pessoas que são maravilhosas, desde que você não pise no calo dele ou dela. Se pisar, vai ter problema. Tem pessoas descontroladas. Pense no Ciro Gomes. Pense no Collor de Mello. Pense em outras pessoas aí super explosivas. Tem umas pessoas assim. Eu lido com pessoas que são maravilhosas, mas se você tirar elas do sério, elas se descontrolam de uma tal maneira que o problema delas é temperamento. Um temperamento extremamente explosivo. E temperamento explosivo num relacionamento traz um problema muito sério. Tem pessoas que têm uma capacidade de ser na verdade, ele é um gestor muito bem do seu temperamento. Às vezes, pessoas que na empresa, no mundo corporativo, ele é uma pessoa aparentemente equilibrada, mas ele descarrega todo o seu destempero em casa, no relacionamento, com a esposa. E aí ele acaba machucando pessoas que não merecem ser machucadas. Ele acaba descontando em quem não merece isso. Aí ele acumula, ali ele não pode descarregar, ele não pode ser destemperado na empresa, mas ele acumula, aí ele vai descarregar isso em casa. Então, gente que tem temperamento descontrolado, ou tem um temperamento muito forte, ou perde a noção, está na hora de dar uma maneirada. Porque senão pode, de um momento, pode jogar tudo para o ar. Então, o que eu devo mudar? Meu temperamento, minhas atitudes, meus sentimentos, minha imaturidade. Tem gente que ele tem que mudar. É a questão da maturidade. É muito criança ainda. Acha que tudo tem que girar em torno dele. Porque se o mundo não girar em torno dele, vai ter problema. E isso passa a ser um problema para muitas pessoas. Eu já pastoreei em muitas igrejas. E é complicado quando você lida com pessoas que você tem que estar fazendo o gosto dela o tempo todo. E aí eu lhe pergunto, deve ser feito? Não, não deve ser feito. Porque isso é uma patologia. Então tem coisas que são suportáveis e tem coisas que são insuportáveis. Agora pense em você por você. Lista 3 coisas, por exemplo, que você fazendo uma autoanálise, você fala, olha, isso aqui eu tenho que mudar. Eu estou falando de coisas que, se você mudar, vai ajudar no relacionamento conjugal. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa em São Paulo a respeito de como melhorar o relacionamento conjugal. E por incrível que pareça, o resultado final da pesquisa foi que a maioria das pessoas sabe o que fazer para melhorar o seu relacionamento e tem condições de muitas dessas coisas fazer. Porque às vezes o que a esposa mais quer não é que o marido possa chegar com um carro zero, com uma Mitsubishi, com um Pajero, ou sei lá, com um carro maravilhoso. Às vezes o que ela mais quer é que ele mude algumas coisas. E às vezes coisas tão simples. O marido, da mesma maneira. Às vezes a gente pensa em coisas tão grandes, coisas tão inatingíveis, tão inalcançáveis. E às vezes pequenos gestos podem mudar e pode mudar significativamente. Principalmente quando você lida, no caso da mulher, em relação ao homem, e o homem em relação à mulher.
porque a gente vê coisas de forma diferente. Eu estou escrevendo 2 matérias, uma para as mulheres, conhecendo o universo masculino, e o outro para os homens, conhecendo o universo feminino. Porque são mundos diferentes, são sensibilidades diferentes, e às vezes pequenas coisas. Como ninguém quer se manifestar por enquanto em relação ao que devo mudar, eu gostaria que você então levasse isso para casa. Você sozinho, senta no teu escritório, senta no teu sofá, senta em algum lugar, pega um papel, coloca o que eu posso mudar. Queria fazer a minha esposa ser feliz, ou o meu esposo ser mais feliz. Mais atenção? Eu dou pouca atenção? Às vezes são coisas simples. 3 altos executivos americanos, eles foram convidados para falar com 3 condenados à morte. E esses executivos, eles ficaram muito desconfortáveis, porque com uma agenda tão lotada, ter que parar tudo para falar com 3 condenados à morte. O que eles tinham para falar para 3 excelentes executivos? Mas a empresa disse que eles tinham que ir, eles foram, contra gosto, mas foram, contra vontade, mas foram. Chegando lá, diante deles, colocaram 3 rapazes condenados à morte, à cadeira elétrica. E então um dos executivos tomou a palavra e disse: olha, na verdade nós nem sabemos por que nós estamos aqui, porque nós somos 3 executivos e não temos tempo para ficar falando com pessoas condenadas à morte, com 3 bandidos. E aí um dos bandidos, um dos condenados sentenciados à morte, disse: é que nós queremos fazer algumas perguntas para vocês. E os executivos disseram: então, por favor, façam isso muito rápido. E um deles olhou para um dos executivos e disse: me diga uma coisa, qual foi a última vez que o senhor saiu com a sua família? Ele disse: bom, eu não lembro, porque eu tenho muitas ocupações, eu não tenho tempo para isso. Minha esposa sempre sai com as crianças, eu não lembro ter saído. A última vez eu não lembro, faz muito tempo. Mas o que isso importa? Ele disse: o quê? Deixa eu lhe fazer uma segunda pergunta. Qual foi a última vez que o senhor colocou o teu filho no colo e disse para ele: eu te amo? O executivo olhou para aquele rapaz, disse: olha aqui, meu jovem, você não está entendendo, eu sou um executivo de uma empresa multinacional, eu não tenho tempo para essas coisas. Aí ele baixou a cabeça, o executivo baixou a cabeça e disse: bom, é bem verdade que um dia o meu filho chegou comigo e ele fez 2 coisas que me deixou muito assustado. A primeira foi, um dia eu cheguei em casa e ele me disse: pai, quanto vale 1 hora? O senhor cobra por quanto? Quanto o senhor cobra por 1 hora? Eu disse: como assim, meu filho, 1 hora? Eu disse: sim, 1 hora. Quanto o senhor cobra? Eu disse: mas por que você quer saber isso? Ele disse: porque, pai, eu estou juntando a minha mesada e eu compraria 1 hora sua, só para você ficar comigo, só comigo, com mais ninguém. E aí o executivo baixou a cabeça, pensativo, e disse: bom, e eu não soube responder para o meu filho. E um outro momento, eu cheguei em casa e ele estava com o carrinho dele quebrado. E ele chegou comigo e disse: pai, você pode me ajudar a consertar o meu carrinho? E eu disse para ele: filho, eu não tenho tempo para isso. Amanhã eu mando para você um carro novinho. E o meu filho insistiu em ficar comigo e eu não tinha tempo para ficar com ele. E eu fui dormir. No dia seguinte eu mandei um carrinho para ele, mas muito bom. Quando eu cheguei à noite, o carrinho muito bom que eu tinha comprado estava jogado no canto da sala e ele estava com o carrinho quebrado, dormindo na sala. Quando ele ouviu que a porta se abriu, ele acordou e disse: pai, eu estou te esperando para você me ajudar a consertar o carro. Então as perguntas foram sendo feitas àqueles executivos. No final, aqueles 3 rapazes condenados à morte,
eles disseram para aqueles 3 executivos: nós somos filhos de 3 executivos. Nunca nos faltou nada. Não faltou carro, não faltou casa, não faltou dinheiro, não faltou absolutamente nada material, mas faltou tudo aquilo que nós mais queríamos: a tua atenção, o teu amor. Tem um tempo para a gente. Nossos pais não tiveram, assim como vocês não têm para ele, para os seus filhos. E hoje nós estamos aqui condenados à morte, porque nós tivemos tudo que o dinheiro poderia comprar, mas isso não é suficiente. Quem sabe o que mais falta, ou o que precisa mudar, seja um pouco mais de atenção. Às vezes a gente não se dá conta, atarefados, vivendo uma vida de ativismo desenfreada, exacerbada. A gente não se dá conta que os grandes valores da vida muitas vezes se concentram em coisas pequenas. Esse foi um dos temas, e olha que eu faço palestras um bom tempo, mas foi um dos temas que mais mexeu comigo, porque eu sempre lidei muito com aquela coisa do outro, o que você tem que mudar. Mas eu me deparei com alguma coisa dizendo: você tem que mudar. No que você tem que mudar? E quem vai dar a resposta para você é você mesmo. Ninguém está dando um feedback para você. Você vai fazer uma autoavaliação. E isso mexeu muito comigo, porque eu levei isso aqui muito a sério. E eu parei, sentei e disse: eu estou sentado aqui e eu mesmo vou me avaliar agora, de forma criteriosa. E eu não posso condicionar isso à minha esposa. Eu mudo se você mudar. Eu faço se você fizer. Eu sou se você for. Não, eu vou ser. Eu vou fazer. Eu vou mudar. Eu vou manter. Eu vou eliminar. Eu vou fazer. Amém? Olha, o nosso abraço hoje vai para alguém muito especial, sabe de onde? De Fortaleza, uma telespectadora assídua, ela não perde um programa, ela esteve de parabéns e nós queremos mandar abraço. Eu mando um abraço de parabéns em nome de toda a nossa equipe, lá em Fortaleza. Estela Neves, Deus te abençoe, Deus continue te prosperando na terra. Muito obrigada por prestigiar o nosso programa. E nós também queremos agradecer aos nossos colaboradores, a irmã Elzira, a irmã Maria Gomes, a irmã Nazaré Figueiredo, a Celina Mendes, Jardim de Deus e a Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos. E não esqueça, nossas escolas bíblicas dominical e os nossos cultos domingo à noite. Você continua sendo nosso convidado de honra. O Senhor abençoe tua casa, a tua família.